Olá, gestores e professores do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Cláudio Broco. Nesse vídeo, vamos fazer a leitura e inserir as imagens ilustrativas do documento orientador Diagnóstico Pedagógico Anos Finais e Ensino Médio, podendo também ser transformado em podcast para facilitar a implementação das ações. Mas antes de prosseguirmos, caso não seja inscrito no canal, conto com a sua inscrição e ativação do sininho para que você não perca nenhum vídeo que venha a ser publicado aqui no canal. E ao final do vídeo, caso ele seja útil, deixe o seu like, assim o YouTube faz a recomendação para outros gestores e professores. Vamos ao documento. Documento orientador. Diagnóstico Pedagógico Anos Finais e Ensino Médio. O documento poderá ser atualizado pela SEDUC, seja para inclusão ou ajuste de informações, seja para quaisquer outras demandas que aprimorem o seu desenvolvimento. Portanto, a própria Secretaria recomenda a consulta de forma online. Na página 2, encontra-se um sumário linkável, que permite o leitor ir direto para o tópico que deseja fazer a leitura. Vamos à leitura na íntegra. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Este documento orientador traz informações importantes sobre diagnóstico pedagógico, uma ação essencial para o planejamento docente. Para apoiar as escolas neste processo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SEDUC-SP, disponibilizará ferramentas, como o painel Saresp 2025 e a avaliação diagnóstica digital para língua portuguesa e matemática. Além disso, serão dadas orientações para que os professores também criem suas próprias atividades diagnósticas, de maneira a explorar mais a fundo os conhecimentos prévios dos estudantes. Nas próximas páginas, daremos orientações sobre os 3 primeiros passos do nosso percurso de planejamento. Os 2 últimos passos serão explorados na escola, nos dias destinados ao planejamento escolar, entre 18 e 20 de fevereiro. Esta imagem foi retirada do documento orientador e mostra o caminho a ser percorrido até o planejamento. Antes de explorar aspectos como a importância do diagnóstico e de que forma usar os resultados, consulte nossa tabela resumo das ferramentas que serão disponibilizadas pela SEDUC para anos finais e ensino médio. Ferramenta: Saresp 2025. Componente: todos da FGB que caem no Saresp. Professores: das turmas de 6º ano EF à 3ª série EM. Objetivos: 1. Diagnosticar conhecimentos prévios necessários para o desenvolvimento das aprendizagens de 2026. 2. Revisar os conteúdos relacionados aos descritores usando materiais digitais de 2025. Ferramenta: Avaliação diagnóstica língua portuguesa. Componente: língua portuguesa. Professores: dos projetos de recomposição, professor tutor anos finais, orientação de estudos de língua portuguesa, eletivas fundamentos PEI, projeto VOAR, Sou Mais recomposição. Objetivos: 1. Definir estudantes que participarão de projetos de recomposição. 2. Criar agrupamentos com base na proficiência. Ferramenta: Avaliação diagnóstica de matemática. Componente: matemática. Professores: dos projetos de recomposição, professor tutor anos finais, orientação de estudos de língua portuguesa, eletivas fundamentos PEI, projeto VOAR, Sou Mais recomposição. Objetivos: 1. Definir estudantes que participarão de projetos de recomposição. 2. Criar agrupamentos com base na proficiência. Um ponto importante. Este documento foca no diagnóstico de turmas de anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Caso você seja professor ou gestor de uma escola que possui turmas de anos iniciais, consulte o documento orientador sobre sondagem inicial de escrita e de números. Bom trabalho! Subsecretaria Pedagógica, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 1. Por que diagnosticar é essencial para o planejamento pedagógico? O Guia do Currículo Priorizado apresenta as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas ao longo do ano, detalhando a organização das habilidades em cada bimestre pelo escopo sequência e como essas habilidades serão cobradas em avaliações como a Prova Paulista.
Para que esse percurso se concretize, é necessário considerar que cada nova aprendizagem se apoia em conhecimentos prévios que os estudantes precisam ter consolidado. Identificar se esses conhecimentos foram aprendidos pela turma é o papel do diagnóstico. Acesse o Guia do Currículo Priorizado e o escopo Sequência no repositório. Repositório, Acervo Digital, Planejamento Docente, Guia do Currículo Priorizado, 2026. Diagnosticar significa, portanto, conhecer as necessidades dos estudantes, seus saberes e defasagens, de modo que o ensino seja intencional e orientado à aprendizagem. É o diagnóstico que permite ao professor definir com nitidez por onde começar, quais habilidades e conteúdos precisam ser retomados, quais podem ser aprofundados e quais estratégias serão mais adequadas para promover avanços reais na aprendizagem. Planejar sem diagnóstico equivale a organizar uma rota sem conhecer o terreno. O risco é propor atividades desalinhadas às reais necessidades da turma, conteúdos excessivamente complexos para alguns estudantes, pouco desafiadores para outros, ou estratégias que não dialogam com os conhecimentos já construídos. 2. Como identificar o que precisa ser diagnosticado? Identificar o que precisa ser diagnosticado é um passo essencial para que o planejamento pedagógico seja realista e orientado à aprendizagem. As aprendizagens essenciais previstas para o ano se apoiam em conhecimentos desenvolvidos em anos anteriores. São os chamados conhecimentos prévios. Por isso, para planejar o bimestre, é necessário que o professor identifique quais conhecimentos são indispensáveis para que os estudantes consigam avançar nas aprendizagens previstas no bimestre, e entenda quais estão consolidados e quais ainda não. Esse movimento pode ser organizado a partir de 3 perguntas-chave. Quais são as aprendizagens essenciais, AE, e as habilidades previstas para o primeiro bimestre? Quais são os conhecimentos prévios necessários para o desenvolvimento dessas aprendizagens e habilidades? Em quais anos/séries esses conhecimentos foram trabalhados? Para responder a essas perguntas, o professor deve partir do Guia do Currículo Priorizado. Vamos dar um exemplo como se fôssemos uma professora de 7º ano de Ciências, para facilitar a compreensão. Ao abrir o Guia do Currículo Priorizado de Ciências e analisar o escopo sequência do primeiro bimestre, notei que serão desenvolvidas as AE1, AE2, AE3, AE4 e AE5, de acordo com o que está indicado na última coluna do escopo. Essa é a imagem do guia do exemplo citado. 2. Ao clicar na aprendizagem essencial 1, por exemplo, localizei que os conhecimentos prévios para desenvolvê-la estavam identificados na página por meio dos códigos da habilidade. Essa é a imagem do guia do exemplo citado. 3. Para saber quais habilidades eram essas, abro o escopo sequência do ano letivo vinculado à habilidade, anos iniciais/anos finais/ensino médio, e localizo o código. No exemplo, procurei pela habilidade EF0611, ou seja, uma habilidade do 6º ano. De acordo com o exemplo, a EF6C1 do 7º ano de Ciências é investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre as costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas. O conhecimento prévio dessa AE é identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características, uma habilidade que foi trabalhada no 6º ano. Portanto, para começar a desenvolver essa aprendizagem prevista para o primeiro bimestre do 7º ano com a turma, a professora que utilizamos como exemplo precisa saber se seus estudantes dominam essa habilidade do 6º ano. A seguir, vamos explorar formas de realizar esse diagnóstico que estarão disponíveis para os professores. Professor ou professora de matemática. Para ser componente, o código da habilidade do conhecimento prévio pode ser localizado dentro do próprio Guia do Currículo Priorizado de 2026. 3. Como realizar o diagnóstico das turmas? Para apoiar professores e gestores no processo de diagnóstico, a SEDUC-SP disponibilizará 2 ferramentas para escolas de anos finais e ensino médio. Painel Saresp 2025, Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa e Matemática. A seguir,
Cada uma dessas ferramentas será apresentada, com a descrição de seus objetivos, o público-alvo atendido, os componentes curriculares contemplados e as orientações para uso pedagógico. Ao final desta sessão, também serão apresentadas orientações gerais para todos os professores aprofundarem o diagnóstico por meio da realização de outras atividades diagnósticas com os estudantes. Painel Saresp 2025. O painel será disponibilizado para a rede no dia 2 de fevereiro. Resumo: o painel Saresp 2025 organiza os dados das avaliações do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, Saresp, realizadas na rede em 2025, seguindo a enturmação de 2026 de cada escola. A proposta é identificar para uma turma específica quais descritores são prioritários, pois não foram dominados em 2025, e irão impactar diretamente o processo de aprendizagem de 2026. Público-alvo: turmas de 2026 de 6º ano EF à 3ª série EM. Componentes: matemática, língua portuguesa, ciências, geografia, história, língua inglesa, química, física, biologia, história, filosofia e sociologia. O painel do Saresp 2025 trará 3 níveis de visualização. A. Farol de notas por ano ou série e componentes, visão escola. B. Farol de notas por ano ou série e componentes, visão turma e estudantes. C. Descritores prioritários por ano ou série e componente, visão turma. A seguir, detalharemos cada visualização. Entenda a enturmação dos estudantes no painel Saresp 2025. Para compreender em qual turma cada estudante vai aparecer, vamos dar um exemplo. Em 2025, a estudante Maria das Graças estava no 9º ano A da EE 16 de julho. Em 2026, Maria mudou de escola e foi matriculada na turma da 1ª série B da EE Abraão Benjamin. Portanto, no painel Saresp 2025, Maria das Graças e seus resultados no Saresp aparecerão na turma da 1ª série B da EE Abraão Benjamin. Portanto, todos os dados que serão apresentados neste painel consideram a enturmação de 2026. Então, os estudantes do 5º ano em 2025 estarão no 6º ano em 2026. Os do 6º ano de 2025 estarão nas turmas do 7º ano em 2026, e assim por diante. A. Farol de notas por ano ou série e componentes, visão escola. Além da visualização da nota média por ano/série e por componente, a escola também terá visibilidade de um farol para identificar quais anos/séries e quais componentes possuem as menores taxas de acerto. No exemplo ao lado, é possível verificar que os principais pontos de atenção no 6º ano são os componentes de língua portuguesa, matemática e língua inglesa, e no 9º ano são ciências e geografia. A imagem é meramente ilustrativa e em breve será atualizada. O principal propósito desta visualização é apoiar os gestores escolares a definir seus focos de acompanhamento prioritários ao longo do ano. B. Farol de notas por ano ou série e componentes, visão turma e estudantes. A segunda visualização do painel Saresp 2025 é semelhante à primeira, mas detalha o universo de uma turma e de cada estudante. Nela, será ofertado um farol para apoiar os professores a identificar, no contexto de suas turmas, quais estudantes e componentes podem ser prioritários para o acompanhamento ao longo do ano. A imagem é meramente ilustrativa e em breve será atualizada. C. Descritores prioritários por ano ou série e componente, visão turma. Por fim, a última visualização do painel Saresp 2025 apresenta os descritores avaliados nas provas de 2025 em cada componente, organizados por nível de prioridade para o ano de 2026. A prioridade foi definida considerando a conexão direta com as aprendizagens previstas para o primeiro semestre de 2026 e a taxa de acerto da turma. Além disso, o painel mostra a orientação para os professores e o link com aulas sugeridas para o trabalho de retomada ou revisão dos conteúdos necessários. A imagem é meramente ilustrativa e em breve será atualizada.
Entenda as orientações. Reforçar com toda a turma. Dada a relevância desse conhecimento prévio para o desenvolvimento das aprendizagens de 2026 e a baixa taxa de acerto da maior parte da turma nesse descritor, a recomendação é que o professor retome ou revise esse conteúdo. Reforçar com alguns estudantes. O conhecimento prévio avaliado por esse descritor também é relevante para o desenvolvimento das aprendizagens de 2026. No entanto, apenas um grupo de estudantes teve uma baixa taxa de acerto. Portanto, a recomendação é que o professor, ao longo do desenvolvimento das aulas, pense em estratégias para apoiar esses alunos a desenvolver esses conhecimentos de forma a acompanhar a turma. Seguir escopo sequência. Quase toda ou toda a turma já tem o conhecimento prévio avaliado pelo descritor consolidado. Portanto, a orientação é que o professor siga o planejamento inicial das aulas de acordo com o escopo sequência e com os materiais digitais e impressos. Além da visão da turma como um todo, o professor terá acesso à taxa de acerto por descritor de cada estudante, de maneira a identificar grupos que requerem maior atenção ao longo do ano. Dicas de como usar o painel Saresp 2025. Gestores escolares. Defina as prioridades de formação e acompanhamento de anos/séries e componentes. Gestores escolares e professores, defina os componentes prioritários para um estudante ou os estudantes prioritários para um componente. Professor, identifique os descritores prioritários. A partir dos descritores prioritários, reconheça as aulas em que eles foram trabalhados e organize intervenções em sala, seja com toda a turma ou com grupos específicos de estudantes. Avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática. Resumo. Embora o painel Saresp 2025 contribua para a definição de conteúdos e habilidades que requerem atenção ao longo do desenvolvimento das aprendizagens previstas para 2026, sua abrangência limita-se aos descritores avaliados e a um ano/série específico. No entanto, as defasagens de aprendizagem podem ultrapassar diversos anos/séries ou até mesmo ciclos, que demandam ações pedagógicas diferenciadas, sensíveis a cada contexto. Nesse cenário, surge a necessidade de um instrumento diagnóstico capaz de abranger múltiplos anos/séries e de influenciar diretamente a implementação dos projetos de recomposição, apoiando a tomada de decisão sobre quais intervenções impactam de forma mais efetiva cada estudante, e orientando inclusive a organização de possíveis agrupamentos em sala de aula. Nesse sentido, para a língua portuguesa e matemática, a SEDUC disponibilizará uma avaliação diagnóstica, que será aplicada digitalmente no início de cada semestre, 2 vezes ao ano. Com caráter adaptativo, ela apresentará itens distintos aos estudantes de acordo com seu desempenho ao longo da avaliação. Essa ação permitirá identificar a aprendizagem equivalente de cada aluno e definir se seu nível atual está no abaixo do básico ou proficiente. Essa é a tabela da avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática, com os respectivos públicos-alvo, sendo a aplicação para os demais estudantes é opcional, sendo uma decisão da escola. Calendário de aplicação. A avaliação diagnóstica do primeiro semestre estará prevista nas escolas da Rede Estadual Paulista entre 9 e 13 de fevereiro, de acordo com o calendário abaixo. No segundo semestre, está prevista para 10 a 14 de agosto. Detalhes sobre a aplicação da avaliação diagnóstica. O acesso à avaliação diagnóstica ocorrerá na Sala do Futuro. As provas ficarão disponíveis para os estudantes conforme calendário da SEDUC, tabela abaixo. A escola não precisará publicar a avaliação diagnóstica. É de responsabilidade da escola definir o horário de aplicação e alinhar com os estudantes para que eles não iniciem a avaliação fora do momento previsto. Cada estudante deve participar de 2 avaliações, uma de língua portuguesa e uma de matemática. Cada avaliação, componente, terá entre 13 e 23 itens objetivos, de resposta única. A avaliação não terá duração mínima ou máxima. É previsto que os estudantes levem entre 15 e 25 minutos, dependendo do seu desempenho. Os estudantes com menor proficiência responderão menos itens. Importante: não será possível retornar a um item já respondido, dado que a avaliação será adaptativa. Fique atento: a avaliação diagnóstica não terá uma nota.
Em nenhum momento serão atribuídas ou divulgadas notas, seja para os estudantes, seja para as escolas, considerando o caráter exclusivamente diagnóstico desse processo. Reforça-se, portanto, a importância de comunicar de forma clara a relevância desse processo aos estudantes, especialmente àqueles que apresentam maiores defasagens e dificuldades acadêmicas, destacando seu papel no direcionamento de ações pedagógicas mais adequadas às suas necessidades. Orientações sobre a avaliação diagnóstica impressa que chegou às escolas junto com o material São Paulo em Ação. Todas as escolas de anos finais e ensino médio receberam os materiais São Paulo em Ação, que será utilizado pelos professores dos componentes de orientação de estudos de língua portuguesa e matemática. Junto com o livro impresso, foi entregue uma avaliação diagnóstica impressa. Em 2026, essa avaliação não terá caráter obrigatório, ou seja, a SEDUC não definirá uma data de aplicação centralizada para essa avaliação. Não abrirá o sistema para a inserção do cartão-resposta, nem divulgará resultados e relatórios. No entanto, as escolas podem se organizar internamente para utilizar a avaliação se desejarem. Será disponibilizado o gabarito para correção pelo professor. Como acessar a avaliação diagnóstica? 1. O estudante deve acessar a Sala do Futuro e clicar em Avaliação Diagnóstica, menu lateral esquerdo, como indicado nesta imagem. 2. Então, deve clicar no card da avaliação, língua portuguesa ou matemática, e clicar no botão Prosseguir para a avaliação. 3. Por último, deve digitar seu primeiro nome e clicar em Iniciar a avaliação. Se necessário, use os filtros de turma, status ou componentes. Resultados e BI da avaliação diagnóstica. Os resultados da avaliação diagnóstica do primeiro semestre serão liberados no BI Diagnóstica 2026, no Escola Total, a partir do dia 4 de março de 2026. O BI Diagnóstica 2026 trará 3 níveis de visualização: aprendizagem equivalente e proficiência, visão estudante; mapa de proficiência, visão turmas e escola; descritores prioritários por ano ou série e componente, visão turma. A seguir, detalharemos cada visualização. A. Aprendizagem equivalente e proficiência, visão estudante. Um estudante que está iniciando o 6º ano deveria ter, idealmente, aprendizagem equivalente ao 5º ano, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Mas é esta a realidade? Para verificar isso, a avaliação diagnóstica responderá às seguintes perguntas ao professor. 1. Qual o ano ou série equivalente da aprendizagem de um estudante em língua portuguesa e matemática? 2. Qual a proficiência ou defasagem deste estudante em língua portuguesa e matemática? Proficiente, se estiver no ano ou série adequado. Básico, se estiver com 1 ou 2 anos de defasagem. Abaixo do básico, se estiver com mais de 2 anos de defasagem. A seguir, exemplificamos como esse resultado deve aparecer no BI Diagnóstica 2026. A imagem é meramente ilustrativa e em breve será atualizada. B. Mapa de proficiência, visão turmas e escola. Além da visualização de estudante por estudante, o professor e os gestores poderão acessar um mapa de proficiência das turmas e da escola, de maneira a identificar a porcentagem de estudantes em cada nível de proficiência, como no exemplo abaixo. C. Mapa de aprendizagem, visão por ano ou série. Por fim, a última visualização trará a distribuição da aprendizagem equivalente dos estudantes de cada ano da escola. No exemplo abaixo, é possível entender que, com base nos resultados da avaliação diagnóstica, 20% dos estudantes do 8º ano possuem aprendizagem equivalente de 2º ano, 20% de 3º ano, 20% de 4º ano, 20% de 5º ano, 10% de 6º ano e 10% de 7º ano. A imagem é meramente ilustrativa e, em breve, será atualizada. Com base nos resultados, a escola deverá direcionar as ações pedagógicas mais adequadas para trabalhar com cada grupo de estudantes, seguindo as orientações abaixo. Essa é a tabela de ações por nível de proficiência.
Atividades diagnósticas feitas pelo professor. Além dos dados e das avaliações diagnósticas disponibilizadas pela SEDUC, é sugerido que todos os docentes apliquem outras atividades diagnósticas em suas respectivas turmas, de maneira a aprofundar algum aspecto ou conteúdo específico. Para isso, o professor pode utilizar ou adaptar exercícios disponíveis nos materiais digitais e nas plataformas, como o Tarefas SP. O primeiro passo é identificar as aprendizagens do primeiro bimestre e quais são os conhecimentos prévios necessários para desenvolvê-las. Exploramos este passo na seção 2. Como identificar o que precisa ser diagnosticado, deste documento. Identifique as aulas que trabalham o conhecimento prévio nos anos anteriores e abra seus respectivos materiais digitais. Todos os materiais digitais dos anos anteriores seguem disponíveis no repositório. Analise e identifique quais aulas apresentam objetivos e abordagens pertinentes ao desenvolvimento da aprendizagem essencial de 2026. Selecione questões já existentes no material de 2025 para elaborar sua atividade diagnóstica. Se necessário, complemente a atividade com outras questões autorais. Após a aplicação da atividade diagnóstica, tabule os resultados. Uma sugestão é criar uma tabela simples. Em cada linha é um estudante e cada coluna é uma questão. Compile quais estudantes acertaram a questão e quais erraram. E, no final, calcule uma média da taxa de acerto da questão. Vejam um modelo simples de planilha aqui. Com esses dados organizados, você terá um mapa de calor dos conhecimentos da turma, podendo identificar em quais conteúdos os estudantes apresentam maiores dificuldades e quais aprendizagens já estão consolidadas. 4. Na prática, como os resultados do diagnóstico influenciam o planejamento? Os resultados de diagnóstico devem orientar as escolhas feitas pelo professor no planejamento. A partir da leitura dos dados, o docente consegue alinhar metodologias, estratégias de ensino e recursos didáticos às reais necessidades da turma. O diagnóstico permite, portanto, definir momentos de retomadas e adaptações nas aulas previstas no escopo sequência do bimestre, assim como onde será necessário desacelerar o ritmo ou prever intervenções pedagógicas adicionais para a turma inteira ou para grupos de estudantes específicos. Vale consultar os materiais digitais e impressos que trabalharam os conteúdos em anos anteriores e avaliar se faz sentido incorporar alguma atividade nas aulas previstas para este bimestre. Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, os gestores e os professores terão oportunidade de revisar o planejamento do bimestre à luz dos dados de diagnóstico. Mas vale dizer que esse exercício de acompanhar as aprendizagens que os estudantes já desenvolveram e quais ainda não estão consolidadas é uma ação contínua. Ao longo do ano, é esperado que todos os docentes façam isso durante as aulas, seja por meio dos exercícios propostos nos materiais, seja por meio das tarefas e da análise dos relatórios disponíveis na plataforma. Assim, chegamos ao fim deste documento orientador. Em caso de dúvidas, escreva aqui nos comentários. Vou deixar na descrição o link para o documento orientador que fundamentou a realização deste vídeo. E conto com a sua inscrição no canal para não perder vídeos que possam trazer as novidades da rede. Um forte abraço do professor Cláudio Broco e até o próximo vídeo.